amor emanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Agora um foguete conosco entre os vocês, este ambiente arrebatado, luz está engraçada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar anunciando uma estrofe irmão que é mais sofre na escola da vida. Agora este conosco entre os vocês, este ambiente arrebatado, luz está engraçada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite a todos, estamos iniciando a nossa Hora da Prece nesse domingo, 16 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos. Nesse instante, vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida a nossa mensagem. Quem se sentir mais à vontade, deseja fechar seus olhos. Que nesse instante, a equipe espiritual dos trabalhadores do Centro Espírita Francisco de Assis, os trabalhadores do Cristo, possam estar conosco em mais uma tarde, em mais uma hora da prece, para que possamos iniciar uma semana com paz, com esperança, com a certeza de que não estamos sozinhos, por mais dificuldades que tenhamos. Que a semana que passou, se tiver sido de muitas dificuldades, problemas, percalços, que a gente possa iniciar essa semana com a tranquilidade, da certeza de que temos ao nosso lado os amigos espirituais, os trabalhadores do Cristo conosco, que possamos, no íntimo de cada um, agradecer e pedir por essa proteção, por esse amparo e por essa companhia em nossa semana. Muito obrigada e que assim seja. E agora vamos à nossa mensagem. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infantes. Mateus 11, 25. Mensagem Supercultura. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas, por si só, não conseguiu, até hoje, frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam, como sendo palácios flutuantes, e criou o torpedo, que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas, que, em tempo breve,
transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhe superlota as mínimas dependências, com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria, nas lutas do extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda, agora, realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio, sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Mensagem de Emmanuel está na revista O Reformador, de março de 1964, na página 64. Essa mensagem, ela nos traz a pensar sobre a necessidade, sim, indiscutível, do uso das tecnologias, da ciência, que a nossa inteligência, ela nos revela, principalmente agora que nós estamos no ano de 2020, mas também nos traz a pensarmos sobre o uso dessa ciência, dessas tecnologias, dessa inteligência. A inteligência usada para o bem, ela salva vidas, ela abre caminhos. Na mensagem foi falado de hospitais, de tecnologias, de cirurgias, mas também foi falado de bombardeios, de mortes, de aniquilamentos. Então, que nós possamos, em meio a esse momento em que estamos vivendo, direcionar tantas e tantas inteligências, principalmente dos cientistas que estão à frente de pesquisas nesse instante, para o bem comum, o bem coletivo, e não apenas a ganância de algumas empresas, principalmente a empresa farmacêutica, que lucra com a venda de remédios. Que as descobertas dos nossos cientistas possam beneficiar curas de muitas doenças. E principalmente, e não só a que estamos vivendo nesse momento. Nesse instante, encerramos esse primeiro momento e damos continuidade à nossa hora da prece. Muito obrigada. Translúcido ou cinzento.
Esclarece com nossa paixão, o próprio coração fraterno e amigo. Este alguém é Jesus que te abençoa. Boa noite, que a paz e o amor possam estar alicerçando e alimentando o coração e a atitude de todos. Mais uma vez, na hora da prece, o Livro dos Espíritos. A pergunta da noite de hoje, da 128 até a 131. Anjos e demônios. Sugerimos sempre que recorram ao Livro dos Espíritos para maiores esclarecimentos a respeito do tema. Ou então, e se precisar, ao dicionário. Vamos inverter a ordem e falar sobre os demônios em primeiro lugar. Nós aprendemos por comparação entre uma coisa e outra, como luz e sombra, claro e escuro, feio e bonito, baixo e alto. Anjos e demônios fazem parte dessa dualidade. Na antiga Grécia, daimon, de onde a palavra demônio se originou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Atualmente, demônio implica na ideia de espírito mau. Esses espíritos maus não foram criados maus para serem eternamente maus, assim como os bons não foram criados originariamente bons. Ambos foram criados por Deus para evoluir e se tornarem perfeitos. Se fossem criados bons e maus espíritos, Deus não seria justo, porque assim eles permaneceriam nessas mesmas categorias eternamente. Portanto, podemos dizer que os demônios, como assim os designamos, são espíritos ainda endurecidos, atrasados, imperfeitos e que ainda se comprazem no mal por pura ignorância. Essas características se conservam até que haja a mudança de comportamento. Quando desencarnado, esses espíritos se apresentam brincalhões, frívolos, indiferentes e mesmo fazendo e desejando o mal às suas desavenças. Não podemos esquecer, nesse aspecto, a lei de atração e sintonia fluídica.
Nada do que nos acontece é por acaso, nem imerecido, e simples injustiça, seja lá a quem quer que culpemos. Seguindo a linha de raciocínio que demônios são espíritos ainda ignorantes, repletos de orgulho, egoísmo, avareza, ódio, hipocrisias, paixões, e que essas características são pertinentes tanto a espíritos encarnados como desencarnados, ao interagirmos nessa vida, nesse plano, com pessoas do nosso dia a dia, podemos ser demônios de nossos irmãos. Basta apenas liberarmos essas imperfeições nas nossas vivências. Vale ainda lembrar que às vezes usamos os espíritos desencarnados para justificar as nossas atitudes e comportamentos neste plano. Jogamos a responsabilidade daquilo ou naqueles que não podem ser vistos para camuflarmos os nossos defeitos ou então, como culturalmente acontece, intimidar o ser humano ou fazê-lo escravo de ideologias que visam seu aprisionamento a ideias, conceitos, comportamentos que impedem a sua liberdade. Em síntese, para nós espíritas, demônios são os espíritos com pouca evolução, principalmente moral, que agem movido pelos defeitos que lhes são característicos. Com certeza, essa é uma condição temporária, porque o progresso é inexorável para todos. O que são anjos? Os seres que chamamos anjos são espíritos já criados perfeitos, santos ou altamente evoluídos? Pensemos. São a representação de seres alados e que vivem em contemplação eterna? Para essas duas perguntas básicas, a resposta é não. Anjos, para a doutrina espírita, são seres evoluídos, iluminados, não porque foram criados por Deus assim, mas que, através do processo evolutivo que todos nós estamos nesse processo evolutivo em que todos nós estamos inseridos, vamos continuar a percorrer até atingir a escala máxima que é possível. Então, o que dizer das tradições religiosas e filosóficas que dizem que os anjos existem por toda a eternidade? Eternidade para nós, porque eles nos antecederam como nós antecederemos outros espíritos recém-criados. A criação de espíritos por Deus é incessante, assim como o processo evolutivo. Esse processo é feito passo a passo, degrau por degrau, e que nada acontece de uma hora para outra. Somos hoje maus e amanhã seremos bons? Não, esse processo é gradual. Isso não acontece. Não esperem ser perdoados à beira da morte, como se Deus tivesse pena de você. A lei divina é dar a cada um segundo suas obras, e não segundo suas palavras, principalmente as que são da boca para fora ou por medo. A nossa vida na espiritualidade segue os padrões evolutivos conquistados na atual encarnação e nas anteriores. Então, o que significa mesmo anjo? Etimologicamente falando, significa mensageiro, mensageiro no caso divino. Fechando então a definição, podemos dizer que anjos são espíritos que galgaram o grau mais superior a que eles é permitido, e esse grau é acessível a todos, através do exercício da vontade e do livre-arbítrio, aliado à perseverança. Sem ela, o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje, para maiores conquistas em ser o homem do amanhã. Todas as vitórias são frutos do perseverar. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor.
E qual a função dos anjos? Eles são os encarregados de velar pela execução dos desígnios de Deus em todo o universo. Atua, por exemplo, junto aos espíritos menos evoluídos, contribuindo para o seu progresso. Como vemos, eles têm muito trabalho, o que difere da ideia de seres alados, que ficam voando no espaço e que dormem em uma nuvem bem maciazinha. Sua tônica é o amor, e isso lhes causa grande júbilo. Vamos trazer esse conceito para junto de nós nessa atual encarnação. Dissemos que anjos são seres evoluídos, em grau superior, e com isso também podemos dizer que existem estágios intermediários no processo evolutivo. Assim, todos os espíritos que se dedicam com amor, desvelo, dedicação e vontade de ajudar são anjos, para aqueles que necessitam desses atributos. Pensemos, se ao nosso lado não existem anjos velando por nós. Com certeza eles existem. Não precisam ser um querubim, e sim alguém mais amoroso ou mais dedicado. Por exemplo, nossa mãe, um amigo, um companheiro de trabalho. Existem mensageiros de todas as condições evolutivas. E olha que coisa interessante, também nós podemos ser o anjo de alguém. Não é preciso atitudes sensacionais e gestos espetaculares. Isso pede simplesmente que sejamos melhor para aqueles que cruzam o nosso caminho. Não é ser melhor que eles, e sim melhor para eles. Isso pode ser feito com uma simples palavra de conforto, um abraço, um sorriso, auxílio com alimento, indicação de um livro, um encaminhamento médico e muitas outras coisas. Ações que parecem pequenas, mas que são de grande valia para quem precisa. Que possamos nos esforçar para ser anjo de alguém e não demônio, e que Deus, na sua infinita bondade, nos ajude a seguir os ensinamentos deixados por Jesus. Boa semana e que todos continuem seguindo as regras básicas de convivência e de saúde física, emocional e espiritual. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Subiu as montanhas em Faraó, com amor maior.
Boa noite, meus irmãos. Na hora da prece de hoje, nós vamos fazer um estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos está no item 11, Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros irmãos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Dize-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes. Como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade e o que fez foi tão grande que o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre os teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares dos teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei. Consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que dizes eu, descendente de sangue nobre e grande na terra, seria igual a um miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada. Mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Que te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas?
Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais do que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. Se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo do que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto te elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes as distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo e são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Tem frio e fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para que lhe conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá o alimento. Tem confiança nele e não te abandonará. Os ruídos das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Dissestes que poderias, como essas mulheres que vês passar extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra e ensinar aos homens tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda enxortar os vendilhões do templo que marcham na sua casa e que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez os faríeis recomeçar o caminho de Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu seu exemplo e todas as virtudes.
e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, meus irmãos, esse estudo de hoje, ele vem nos chamar ao despertar, né? Vem nos dizer da realidade dos perigos relacionados às nossas atitudes orgulhosas, aos nossos pensamentos voltados para os maus pensamentos e os maus sentimentos, dentre eles o orgulho, e vem chamar nossa atenção para quanto é necessário nessa nossa caminhada os sentimentos de bondade, de humildade, como também sabemos agradecer por todas as possibilidades que nós temos, sem desejar a vida do outro, que aparentemente pode se nos mostrar aquela vida dos nossos sonhos, e nós podemos estar enganados, né? Às vezes as aparências, ou quase sempre as aparências enganam. Então que nós possamos valorizar a nossa própria vida, utilizando todas as possibilidades que nós temos e sabendo ser gratos por tudo que nos é permitido viver, pela misericórdia infinita de Deus e do Mestre amado Jesus, que é o nosso modelo e guia de vida nesse planeta, né, que é a Terra. Então, que nós possamos fazer essa caminhada e mantermos despertos para isso, para a nossa responsabilidade, para as nossas possibilidades, para o nosso sentimento de gratidão, entendendo sempre que todos os pensamentos que nós temos, que todas as decisões que nós tomamos, elas podem tomar o rumo que nós dermos a ela, né? Então, cabe a nós fazer essas escolhas todos os dias de nossas vidas, em todas as circunstâncias. Que nós não esqueçamos disso, que cultivemos a humildade de todas as formas que nós pudermos no dia a dia e que procuremos nos libertar de tudo que for de orgulho, de vaidade, de tudo que for contrário do amor e da caridade, como o Mestre veio nos ensinar em tantos momentos do seu Evangelho. Então nós vamos terminar por aqui esse início de noite de hoje. Vamos fazer uma prece de agradecimento. Então que nós possamos fechar os nossos olhos, procurar serenar os nossos corações em agradecimento à espiritualidade amiga que toma conta das tarefas, das atividades do Cefa, sob as bênçãos e a permissão de Jesus,
agradecer por esse momento de união que nós estamos tendo e pedir que os ensinamentos que nós tivemos hoje, que nós possamos fazer bom uso desses ensinamentos, que nós possamos procurar o nosso autoequilíbrio, para que, de todas as formas, tenhamos boas reações diante de todas as dificuldades, de todas as aflições das nossas vidas, colocando sempre à frente como um roteiro, como um norte de nossas reações, os ensinamentos que o Evangelho nos traz. A paz do Cristo permaneça conosco. Tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos à hora do passe, momento de reflexão, momento de acalmar os nossos corações, momento de colocar todos os nossos pensamentos voltados ao nosso Mestre Jesus, no intuito de equilibrar as nossas energias. Vamos, quem estiver se sentindo à vontade, fechar os olhos, mentalizar os nossos irmãos necessitados, mentalizar aquele ente querido que já partiu desse plano para o plano espiritual, que nós possamos agora emanar as nossas melhores energias. Enquanto estamos nessa reflexão, nessa troca de energia, recebendo dos nossos amigos espirituais um passe que vai nos ajudar a equilibrar todos os nossos sentimentos, a alinhar os nossos chakras, a fazer com que nós possamos revigorar essas energias, apreender todos os nossos ensinamentos, todas as palavras ditas no Evangelho. Que esse momento seja um momento de reflexão, seja um momento de introspecção e, mais que tudo, um momento de decisão de sair daqui melhores, de sair daqui aplicando todos esses ensinamentos, de sair daqui confortados, palavra do nosso Mestre Jesus, e mais que tudo, sair daqui fortificados, fortalecidos, por saber que não estamos sós, por saber que tem algo maior que nos protege, que nos ampara e que está a todo tempo nos acompanhando. Que essa luz do Mestre Jesus, amparada pelo nosso Pai Maior, possa estar presente na nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja.